Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo eu venho trazer para vocês um áudio que foi publicado lá no meu grupo da minha comunidade, onde eu estou sempre publicando áudios, trazendo esclarecimentos, insights, né, para as pessoas que me acompanham lá. E eu venho observando, que eu estou sempre lendo os comentários de vocês, então eu estou sempre acompanhando as dúvidas que vocês têm, né, e eu venho observando que restam, né, algumas dúvidas a respeito de temas que eu já abordei aqui anteriormente, mas sempre fica faltando, né, alguns arremates, sempre fica faltando algumas elucidações extras, e obviamente que eu venho, né, quase que diariamente tratando sobre isso com as minhas chamas lá no grupo da comunidade. Então, eu estou sempre ali esclarecendo as dúvidas, sempre enviando áudios como esse aqui que vocês vão escutar agora, né, que é um áudio que eu postei lá na minha comunidade, trazendo alguns esclarecimentos extras. Então, assim, né, eu sei que restam muitas dúvidas e não teria como eu ficar aqui diariamente esclarecendo dúvida por dúvida de como que vai se dar cada questão, né. Então, mas as chamas que estão me acompanhando, as chamas que estão mais próximas de mim, né, que sempre estão comigo, ou nos meus serviços de mentoria, ou que está sempre ali fazendo sessão comigo, ou então que estão na minha comunidade também apoiando o meu trabalho, né, essas chamas elas já não têm mais essas dúvidas que eu vejo aí que muitos têm nos comentários, né, porque eu estou sempre lá trabalhando com elas nessa expansão de consciência. Então as chamas que estão comigo, por exemplo, lá na comunidade, né, elas já estão acessando já coisas que estão lá na frente, né, já estão, assim, num processo de expansão de consciência, já estão acessando informações juntamente comigo, né, já me trazem os seus insights, já me trazem os seus downloads, mas essa semana, enquanto eu estava lendo os comentários aqui de vocês, né, eu percebi que tinha algumas dúvidas ali que, enfim, estava se repetindo, né, e aí eu lembrei que eu postei esse áudio lá no grupo do WhatsApp da comunidade, que é o Contato Zero. Eu sei que muitos de vocês têm essa dúvida, né, e as chamas que estão no contato zero, será que o processo delas está mais atrasado? Será que o processo, então, de quem já está, né, em união com a chama, então já está na linha de chegada? Como é que fica essa questão? Então, para isso eu estou trazendo esse áudio aqui para vocês e lembrando que nessa próxima semana agora, no dia 7 de abril, na segunda-feira, se inicia a minha terceira turma de mentoria. Eu já estou trazendo aqui para vocês, né, já tem já estamos já praticamente com quase todas as vagas preenchidas. Eu resolvi fazer de última hora, né, essa turma de mentoria, porque quem já tinha feito anteriormente estava me pedindo, então eu estou anunciando aqui no canal sobre a minha turma de mentoria por 2 motivos. Primeiro, porque ainda faltam 3 vagas, né, eu resolvi fazer essa turma de mentoria agora no finalzinho do mês de abril, e já tinha chaminhas, eu não divulguei ainda essa turma de mentoria, porque já tinha realmente pessoas que já tinham dado o nome, né, e já estavam já aguardando por essa turma. Então, para aqueles que têm esse interesse, né, de ficar bem próximo a mim nesse mês de abril, a gente vai ter um salto de consciência muito grande a respeito do processo, em especial do divino feminino. Nós vamos testar e conhecer as nossas habilidades durante esse processo, e obviamente que é um processo que eu estou fazendo dentro da minha caminhada, dentro do meu percurso, a respeito de coisas que eu recebo para a minha jornada. E eu estarei compartilhando para quem estiver comigo no grupo de mentoria. E o segundo motivo pelo qual eu estou falando aqui da turma de mentoria é porque lá no Instagram, lá no meu perfil do Instagram, essa semana, eu postei um videozinho lá, uns stories que eu estou sempre postando, né? Falo alguma coisa das minhas rotinas, enfim, e eu mencionei que eu e a minha irmã nós estamos planejando uma vivência presencial aqui na minha casa. Isso mesmo que vocês escutaram, estou programando e está ficando bem legal essa programação. Eu vou estar recebendo 10 chaminhas aqui mesmo na minha casa, eu não posso receber mais do que isso, minha casa não é grande, então nós vamos ter atividades, nós vamos ter, assim, uma programação que está muito bacana, de conexão umas com as outras, com a natureza. Nós vamos nos conectar com a nossa essência, nós vamos expandir a nossa consciência e também, óbvio, nós vamos nos divertir muito. E obviamente que para essas 10 vagas, né, a prioridade vai ser de quem está no grupo da mentoria, né? Quem fizer a mentoria comigo durante esse mês de abril vai ter uma prioridade de vaga para a vivência
presencial. E se sobrar, as vagas que sobrarem dessa vivência presencial estarão sendo disponibilizadas. Mas obviamente que, né, eu vou estar dando preferência também para as chaminhas da comunidade, e que são essa galera que está comigo há muito tempo, está comigo me apoiando, eu já conheço por nome, eu já conheço o processo de muitas ali, então óbvio que existe uma prioridade, eu preciso ser justa, né, e dar essa prioridade de receber na minha casa essas chaminhas, né, que estão dando todo o suporte para o meu trabalho. E, obviamente, que as vagas que sobrarem vão estar sendo disponibilizadas. Eu vou estar passando tudo para vocês lá no Instagram. Bom, agora dito isso, agora que eu já passei os meus recados, eu vou deixar vocês com esse áudio que foi passado lá na comunidade. E no finalzinho, deixa aqui para mim as percepções de vocês, né? As meninas lá na comunidade adoraram essas informações, porque enquanto eu estava canalizando, ainda chegou coisa nova, enfim, eu espero que vocês gostem. Bom, agora sim eu deixo vocês com essas informações. Olá, meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Todo mundo reflexivo hoje, né? Eu também. E para falar a verdade, eu fiz um atendimento ontem e fiquei bastante reflexiva, né? Com uma chaminha. Ela não está na comunidade e já fazia um tempo que eu não atendia e ela marcou um atendimento comigo. Tô contando porque ela me autorizou a falar, tá, gente? Então, segundo ela, ela tinha ficado já alguns meses, né, longe desse assunto de chamas gêmeas, não estava buscando nada, estava tentando esquecer, né? Esquecer tudo isso, fazer com que a vida voltasse ao, entre aspas, normal, né? Porque era muita dor e durante todo esse tempo ela acredita que a caminhada dela não teve nenhuma evolução. Porque ela e a contraparte continuam, né, separados e continuam no contato zero. E isso já vai fazer 4 anos. Então, ela falou que se manteve longe de tudo isso, dos assuntos, dos vídeos, tentando esquecer de verdade, né, e fazer alguma coisa da vida dela. Palavras da própria, né. E aí eu conversei bastante com ela sobre isso e eu achei bastante relevante também vir aqui conversar com vocês. E com a ciência também de que eu vou conversar sobre isso mais para frente no canal, porque eu não sei até que ponto, hã, as pessoas que me seguem no canal já estão prontas para certos tipos de esclarecimento. Mas em breve eu devo estar já comentando sobre esse assunto no canal, né. Essa ideia de que minha dinâmica não está avançando, porque eu ainda estou em separação, porque eu ainda estou no contato zero. Porque eu ainda não entrei em união, né. E aí a gente vê outros casais em união, alguns casais, né, até trabalhando com um coletivo de chamas gêmeas, juntos, e aí dá aquela sensação, que nem eu ouvi ontem: Que eu tô fazendo de errado?". E, esse pensamento ele pode ser muito recorrente e é normal. Mas conforme a gente vai né, andando, caminhando, avançando, as coisas vão ficando mais claras para gente. E por isso eu achei muito válido vir aqui conversar isso com vocês, porque talvez possa ser, né, o pensamento de muitas aqui. Olhar para a distância que existe nesse momento entre você e o seu complemento divino e achar, né, que isso é uma falha sua. Achar que ainda está muito longe. Né, e achar que, nossa, até a gente voltar ao contato, até a gente, enfim, entrar nessa sintonia, até a gente se reconectar dessa forma novamente como casal e se aproximando e se unir, meu Deus, quanto tempo isso vai levar? Sendo que fulana, beltrana, né, já estão em união. E na verdade, o esclarecimento que eu preciso trazer para vocês é que quando a gente fala nessa linha de chegada, digamos assim, porque na verdade não existe uma linha de chegada, tá, gente? A dinâmica de chamas gêmeas é para sempre, enfim, por toda a existência,
sua, né, da sua alma, essas 2 polaridades vão estar ali, nessa dança de polaridades, né, se completando, se impulsionando sempre para o próximo estágio de evolução de vocês. Mas o que eu queria conversar aqui com vocês hoje é justamente sobre esse, né, esse pensamento de que outras pessoas estão em união, eu não estou, então tem alguma coisa de errado comigo. E aí é que vem, né? Como eu estava dizendo, esse conceito sobre estar em união, na verdade, esse entendimento que a gente tem das chamas gêmeas se unirem aqui na terceira dimensão, das uniões em massa, né? Esse conceito da unificação, da fusão, eh, eu preciso que vocês entendam que ninguém está, de fato, em união com o complemento divino ainda. Ninguém. Todos estão em dinâmica, todos, incluindo os casais que vocês conhecem, né, que já estão, não sei, namorando, morando juntos, casados e com 5 filhos. Todos estão na mesma dinâmica que você e sua contraparte. É o mesmo processo que todos estão vivenciando. Eu já falei isso no canal uma vez, né, sobre, na verdade, não importa se você tem contato com a sua chama ou não, não importa se vocês, né, estão se relacionando ou não importa se vocês são amigos ou não importa se vocês já estão juntos, né, casados ou não importa. A dinâmica ela está sendo vivenciada nesse campo espiritual, no campo energético. A dinâmica é sobre você olhar para você. A dinâmica é sobre você fazer o seu mergulho dentro de si. É sobre você deixar todas as tralhas que te prendem à frequência da terceira dimensão para trás. A dinâmica é sobre você abandonar a frequência da separação dentro do seu inconsciente. Começar a manifestar a frequência da unicidade dentro de você. Então é sobre você limpar tudo que colocaram dentro de você, né, esses vírus, essas programações que te mantêm em estado de separação. Contudo, a contraparte é só esse espelho, né, para a gente poder ter essa métrica do quanto a gente está ainda, né, nessa frequência da dualidade, da separação, que é a terceira dimensão. O quanto que a gente ainda está vibrando nessa frequência. Eles são literalmente esse espelho perfeito, né, para a gente poder ter essa noção se nós já estamos prontos para sair da terceira dimensão ou não. Enquanto esse espelho estiver embaçado, sujo, né, isso ainda indica que tem um bom trabalho para ser feito. E que bom que a gente está tendo esse tempo para fazer isso mesmo, é para limpar esse espelho, né, até ele ficar bem limpinho, até ele ficar, né, tinindo, e você poder ver, assim, o seu reflexo, né, de forma tão clara e ter orgulho desse reflexo. Então, esse espelhamento com a chama é para usar mesmo, é útil, é para usar. Que nesse momento que você conseguir se você conseguir, né, entrar em unicidade com o seu complemento divino, que é você, que é o seu outro lado, que é o seu oposto complementar, você entra em unicidade com tudo e todos ao seu redor. Enfrentar, né, essa batalha interna da gente lutar contra todos os nossos demônios internos, né, é é com certeza a batalha mais árdua que a gente já teve na vida. Nenhuma batalha externa pode se comparar ao que a gente está passando nesse processo, nessa caminhada, nenhuma. E o gêmeo é, né, o grande parceiro que, querendo ou não, está juntinho com a gente.
um espelhando o outro. A partir do momento que esse reflexo tiver puro, cristalino, limpo, a gente vai estar pronto para essa sociedade evoluída, avançada, unificada, regenerada. Então, depois que você passar por essa dinâmica, né, com o seu gêmeo, você está pronto para qualquer coisa. Você está literalmente pronto para a próxima temporada do planeta Terra. Mas tem que passar por este corredorzinho aí, que é a dinâmica de chamas gêmeas. E nisso está todo mundo no mesmo processo. Quem está morando debaixo do mesmo teto que a chama gêmea, né, ainda não chegou nessa fase. Aquilo ali é só uma forma como aquela alma assinou um contrato, que lembra que toda dinâmica de chama gêmea tem os seus desafios. Toda dinâmica de chama gêmea veio aqui resolver alguma coisa específica, num ponto de vista, numa ótica muito única. Então, cada casal de chamas gêmeas, obviamente, fez um plano de viagem, né, para esse momento da transição planetária. Todos nós escrevemos um roteirinho. E nesse roteirinho, nesse plano, né, nesse contrato, cada casal de chamas gêmeas acordou aquilo que seria mais interessante para a missão deles. Então, alguns casais de chamas gêmeas, né, assinaram um contrato de fazerem esse processo juntos. Alguns assinaram um contrato de fazer isso separados, que é a grande maioria. Alguns assinaram um contrato, né, nesses que vão trilhar essa caminhada separados. Alguns assinaram um contrato que seria em contato, outros assinaram um contrato, né, que seria sem nenhum contato, que vai muito do que aquela alma precisa para a ascensão. A gente já está há muito tempo nessa terceira dimensão, a gente já veio, contabilizando muitas experiências, né, em muitas vidas, em muitas realidades paralelas. A gente já vivenciou de tudo aqui, né. Mas aí a forma como cada um veio, aprendendo, evoluindo é diferente, é única. E agora nesse momento, às vezes falta uma coisa na minha dinâmica, né, na minha conexão de chamas gêmeas, que você que está me ouvindo já integrou. Mas aí às vezes tem também alguma coisa que falta para você que eu já integrei. Então não dá para a gente ter a mesma dinâmica de chamas gêmeas. Vocês estão entendendo onde eu estou chegando? Onde eu estou querendo chegar, né? Então ninguém vai ter uma dinâmica de chamas gêmeas igual, né? E na verdade, os casais que estão, né, juntos, casados, namorando, noivos, né, eles não estão mais à frente. Isso tem que ficar muito claro. Porque às vezes a gente quando está falando alguma coisa sobre o processo, né, sobre aquilo que coisas que a gente tem que deixar para trás, coisas que a gente precisa curar, aí às vezes pode ter aquele pensamento: "Ah, mas fulano e ciclano se uniu e não precisou fazer nada disso". Ou não sei quem, não sei que lá, se uniu, então dá a impressão que já tem casais que já chegaram na linha de chegada, que já estão lá, né. E isso não é verdade, ainda ninguém chegou na linha de chegada, que é a unificação, que é a fusão. Se determinado casal de chama gêmea está junto, né, vamos dizer assim, está em união, está junto, eh, e a gente ainda consegue ver esse casal aqui na terceira dimensão, então eles ainda não chegaram na linha de chegada. Porque quando o casal de chamas gêmeas chega na tal linha de chegada, que é a verdadeira união, e eu vou chamar de fusão, né, para distinguir daquilo que a gente vê aqui entre os casais de chamas gêmeas que estão junto, né, só para distinguir. Então, quando o casal de chama gêmea ele chega no objetivo que é a fusão, vocês, se estiverem na consciência de terceira dimensão, vocês já não veem esse casal mais. A fusão do masculino e do feminino, dessas consciências, a unificação dessas consciências, é aquilo que a gente vem falando lá no canal, né, que eu já falei lá no canal, sobre a bifurcação de realidades. Então,
Aqui nós temos alguns casais de chama gêmeas, né, vamos dizer assim, todos, né, estão ainda na frequência da separação, trabalhando em prol da unicidade, mas digamos que aqueles que conseguirem dentro de si, né, eliminarem a frequência da separação ou estiverem bem próximos disso, né, esses casais eles já entram já numa outra linha do tempo, eles já entram numa outra dimensão. Aí a realidade bifurcou e quem está, né, mais identificado com a frequência da terceira dimensão, da separação, da dualidade, vai ficar ali todo mundo junto experienciando aquela dimensão. Quem estiver mais próximo ou já na frequência da unicidade, né, da união, da quinta dimensão, começa também se ajuntam e começam a vivenciar essa realidade, que é a unificação do mundo espiritual com o mundo material, né, onde a pessoa já sobe um degrau. Ela cruza uma ponte, né, que antes era separado o mundo material, o mundo espiritual. Então essa queda do véu que a gente tanto fala, vai ser para essas pessoas que conseguiram vencer esse véu dentro de si, a separação dentro de si. Se a sua consciência funciona a níveis de terceira dimensão, na dualidade, na separação, então espiritual e matéria sempre vai estar separado para você. Você sempre vai experienciar, né, essas duas realidades de forma separada. Você vai ter que estar encarnado para experienciar a matéria e desencarnado para experienciar o espiritual, né? Mas sempre na dualidade, né? E da mesma forma, você e a sua chama gêmea vão estar também sempre na dualidade, na separação, porque uma coisa reflete a outra. Quando a gente consegue vencer a barreira da dualidade dentro da gente, da separação dentro da gente, uniu dentro, uniu fora com a contraparte. E aí, nesse momento, né, você já está em outra dimensão. E obviamente esse tempo que a gente está aqui agora é o tempo da colheita, né? Separando joio e trigo. Então, quando Jesus fala, né, que quando chegar o tempo da colheita, que vai ser retirado, né, o joio, que é para amarrar o joio todo junto, retirar, né, separar mesmo. Ele está falando dessa bifurcação de realidade. E é o que que vai causar essa bifurcação de realidade, porque aí eu estou falando da forma como eu acredito, e já ouvi muitos na espiritualidade também falando sobre isso, apesar de não estarem ligando uma coisa com a outra, né. Eu acredito que vai existir algum evento cósmico, planetário, não sei, algum evento. Algumas pessoas falam em flash solar, outras pessoas falam, por exemplo, na chegada de um segundo sol, né. Eh, Outras pessoas, enfim, acreditam na chegada do planeta tal, outras pessoas acham que quando a conjunção da estrela tal estiver visível, enfim, cada um vai acreditar numa forma, né. Outras pessoas já veem também ligam também aos 3 dias de escuridão. Eu não sei de que forma você entende esse grande evento, mas eu acredito que vai ter algum evento sim, que vai fazer a separação. E quando chegar esse grande evento, e aí sim, o dia e a hora, né, a Bíblia fala que nem o filho do homem sabe, porque talvez não esteja nem dependendo, não esteja nem um dia assim que está marcado no calendário esse grande evento. Talvez esteja dependendo muito da nossa, né, enfim, da nossa caminhada, do processo evolutivo da humanidade da Terra. E quando chegar esse grande evento, quem atingiu a nota de corte, né, já é separado e já começa a vivenciar aquela dimensão ou aquela frequência que ela já está dentro dela. Então, sim, pode acontecer que muitos casais de chama gêmea vão se unir aí, que é o despertar total. E aí a gente está falando de despertar total, despertar mesmo. Isso que a gente está vivendo agora, isso aí não é um despertar, não. Isso aí é só uma, né? Começou um downloadzinho. Mas olha como é que a gente ainda fica perdido, muita coisa querendo saber, não entende.
Então ainda não é o despertar. A gente iniciou o processo, mas a gente ainda não está desperto, né, comparando aquilo que está vindo para a gente. Então, quando a gente vai trabalhando essas frequências, você aí do seu lado trabalhando na sua polaridade, naquilo que te cabe, o seu gêmeo fazendo exatamente a mesmíssima coisa lá do lado dele, né, da forma que cabe a polaridade dele, né, e aí essa alma vai trabalhando conjunta sim, né, mesmo você não estando vendo, mesmo você não concordando, mas essa alma está trabalhando de forma conjunta, e aí vocês atingem a nota de corte. E aí vem o grande evento e vocês estão aptos, vocês já estão dentro dessa nota de corte. E esse grande evento, seja lá o que for que vai chegar, né, vai trazer o total despertar para a humanidade. E nesse momento é que a gente vai saber, né, quem realmente está pronto para a frequência da quinta dimensão, quem está pronto, né, para a frequência da unicidade. E quando eu falo que muitos dos casais que estão juntos, vivendo juntos, né, casados, com filhos e blá blá blá, pode ser que muitos deles não alcancem a nota de corte, né, o requerimento. Porque tem muitos casais de chama gêmea que apesar de estar junto, casado, morando junto, tá ali em dinâmica igualzinho quem tá no zero contato, né, mas eles acordaram de fazer isso junto, e às vezes tem casais de chama gêmea que é tiro, porrada e bomba todo dia, mesmo morando junto. Aí vocês acham que isso é já a frequência da união? Né? Casais que estão ali naquele momento, né, enfim, ainda tentando equilibrar as polaridades, né, isso ainda não é o objetivo, não é aquilo que a gente entende, né, como a linha da chegada, as uniões em massa, ainda não é sobre isso. E é por isso que mais uma vez eu vou bater na tecla, quem está morando junto, debaixo do mesmo teto, jantando no restaurante, indo no cinema, dormindo de conchinha, está fazendo exatamente o mesmo processo que aquele que está lá há 4 anos, né, no zero contato. É o mesmo processo, porque é interno. Por mais que esteja ali com a chama, né, tomando café da manhã, almoçando, jantando, tudo juntinho com a chama, por mais que esteja assim, ainda está em dinâmica, porque o processo é interno, então cada um dos 2 está trabalhando dentro deles, da forma como cabe a eles, né, tentando vencer a dualidade, porque a dualidade está na consciência, está na consciência. Às vezes a pessoa vive debaixo do mesmo teto, na dualidade, totalmente na dualidade. E a missão desses casais é vencer a dualidade na consciência. E eles assinaram um contrato de fazer isso juntos, porque eles precisam trabalhar ali alguma coisa entre eles, né, que é muito específico, que é muito, né, particular daquela alma, daquilo que aquela alma precisa. Outros vão fazer isso na distância física, né, às vezes cada um dentro de um respectivo relacionamento, mas se falando. Outros não, outros vai ser mesmo no contato zero, sem nem saber o que está acontecendo na vida do outro. E todos estão no mesmo processo, todos estão fazendo exatamente a mesma coisa, se preenchendo, esvaziando a bagagem de coisas que é a terceira dimensão, né? Encheu nossa bagagem de tralha, de lixo. Todo mundo está fazendo esse mesmo processo, que é interno, que ninguém vai conseguir fazer o processo do outro. Todo mundo vai se trabalhar, todo mundo vai lavar as suas vestes brancas. Todo mundo está fazendo exatamente o mesmo processo. Então, sim, né, pode acontecer de chegar nesse grande evento, que é a colheita de fato, né, o dia da colheita, e às vezes aquele casal lá que estava vivendo debaixo do mesmo teto com 5 filhos, não alcançou, não conseguiram vencer dentro da consciência deles a dualidade, a separação. Assim como vai ter aqueles casais também que vai chegar nesse momento, nesse dia,
Que tem casal que por mais que um não vê o outro há muito tempo, já tá já com o pezinho lá já, né, já tá com o pezinho lá. Tá fazendo todo o processo e muitos assinaram um contrato de fazer desse jeito, separado, porque precisa vivenciar, né, precisa superar obstáculos dentro desse inconsciente, que somente dessa forma essa alma vai conseguir ascender, né, vencendo esse obstáculo, esse desafio, com esse muro aí entre vocês, para você não saber o que está acontecendo do outro lado. E aí você às vezes você não tem nem noção do quanto que o outro lado está extremamente alinhado com o seu, que vocês estão super vitoriosos, né, nesse processo. E aí quando chega esse ápice, né, o momento mesmo da a bifurcação de realidade, o grande evento, o flash solar, sei lá o que de outra forma como vocês queiram chamar, né. Quando chega nesse momento, cai o véu, cai o muro, cai a parede, seja lá o que for que está aí separando vocês, e às vezes nesse momento é que acontece, né, aquele despertar total dos 2. E nesse momento um vai procurar pelo outro, um sabe que tem que procurar pelo outro. Ainda mais esse divino masculino que estava esse tempo todo, né, buscando uma coisa, buscando uma resposta, bate a cabeça na parede aqui, bate a cabeça na parede ali, se encaminhando no escuro, tentando achar, de repente é como se acendesse a luz, né. E quando acende a luz, quando acender essa luz na consciência do seu divino masculino, não vai ter distância, não vai ter nada que vai separar nesse momento. Então sim, tem casais que vão do contato zero para a fusão, porque o processo se dá onde? Na consciência, é totalmente possível. Vocês já ouviram aquela música, isso aí eu vou falar agora de um acesso que eu tive logo no comecinho da minha dinâmica, no comecinho da minha dinâmica. Me foi mostrada aquela música O Segundo Sol, da Cássia Eller. Fico até um pouquinho emocionada de lembrar, porque, nossa, isso foi uma resposta que foi dada, né, e na época eu nem tinha nenhuma bagagem, sabe, de informação. Estava montando ainda o meu quebra-cabeça com as primeiras pecinhas, e aí me veio essa primeira, esse primeiro acesso a partir dessa música. E, vocês sabem que eu tenho uma relação muito especial com as músicas e os acessos, né. E vocês já repararam que essa música da Cássia Eller é é um masculino conversando com o feminino? Vocês já repararam isso? Essa música o Nando Reis, na verdade, ele fez para uma amiga dele, né, era uma amiga mística, né, toda trabalhada nas questões holísticas, né, nas crenças holísticas, e essa amiga estava conversando com ele e falou sobre isso, esse evento, esse grande evento que a humanidade iria experienciar no futuro, né, que é a chegada de um segundo sol. Muitos de vocês podem saber exatamente do que se trata isso, né. Mas aí, como eu falei, cada cultura vai dar um nome de uma forma, né. E ela estava contando isso para ele, né, que ela enfim, que isso ia acontecer, esse segundo sol ia chegar, ia realinhar todas as órbitas dos planetas, ia acontecer não sei o que, não sei o que lá, e ele caiu na gargalhada, porque ele cético, né, ele cético naquele momento, ele falou: "Você só pode estar doida", e aí ele começou a debochar dela. E aí, obviamente, ela ficou muito ressentida e parou de falar com ele, cortou o contato com ele. Ela não gostou da brincadeirinha, não gostou dele ter, enfim. E aí cortou o contato, e aí ele perdeu essa amizade. Mas depois, né, ele ficou com isso na cabeça, um tempão, ficou com isso na cabeça e falou: "Isso dá uma música". Ele resolveu fazer essa música como uma forma de pedir desculpas para essa amiga, né. E vocês nessa letra, nessa canção, que eu acredito que ela é uma canalização, ela é uma profecia praticamente, é um masculino falando ali, né, que quando isso acontecer, quando esse segundo sol chegar, né, realinhar as órbitas dos planetas, o que que ele fala ali? Que ele não vai nem poder se surpreender, porque antes que ele visse isso,
ela disse e ele não pôde acreditar, mas que ela pode ter certeza que quando isso acontecer, o telefone dela vai tocar. A gente está falando do momento do despertar total de um divino masculino através de um grande evento. E na música ele fala sobre esse despertar como uma conversão. Aquele momento que, ó, acendeu a luz na consciência, caiu o véu. Meu Deus, eu lembrei, eu sei quem eu sou. Eu sou eu e eu sou ela. Deixa eu ir lá falar com ela. E vai lá saber se essa moça, que essa amiga dele, enfim, que ele tirou sarro, vai saber se não é o complemento divino dele. Não sei. Não conheço o Nando Reis, não conheço a história dele, não conheço os relacionamentos dele. Não sei, não sei. Ou pode ser outra pessoa também, né? Mas a única coisa que eu sei é que dessa história nasceu uma canalização. Nasceu uma canalização. Tô nem falando para a gente se basear nisso, nessa música, junta uma coisa com a outra. A gente não ouve falar num grande evento, a gente não ouve falar num flash solar, a gente não ouve falar na chegada, né, de um segundo sol, as pessoas falam que é o verdadeiro sol. Eu não lembro, não vou lembrar o nome agora, mas algumas pessoas falam desse segundo sol que vai chegar, né, outras pessoas chamam de, não sei, Armagedon, outras pessoas, cada um dentro da sua cultura vai chamar de um nome deste grande dia, né, a colheita, casamento do cordeiro, casamento das polaridades, do masculino e do feminino. Juntou porque caiu o véu na consciência, aquilo que separava, que era a dualidade, na consciência, né, foi derrubado. Foi derrubado. E quando isso acontecer, não importa quantas léguas de distância o seu masculino esteja de você, o seu telefone vai tocar. Ou se não tiver telefone, que vai que isso aconteça dentro dos 3 dias de escuridão, eu não sei como é que vai ser, né? Ele vai pegar o barquinho dele e vai remar até você, ele vai pegar a bicicletinha dele, vai pedalar, vai cruzar o país, ele vai te achar. Ele vai dar um jeito dele de, porque nesse momento não vai ter nada mais importante que esse encontro dele com a outra metade dele. É o momento que ele se lembra, né, que volta a memória total e ele se lembra do acordo, ele se lembra do contrato, ele se lembra de vocês se despedindo antes de vocês virem para a terceira dimensão, que iria separar vocês, que ia fazer com que vocês se esquecessem um do outro. É o despertar total. Vocês sabem o que que é o despertar total? Vocês acham que isso é, né, o que os casais que estão em união agora, e óbvio, todos são importantíssimos, toda a dinâmica de chama gêmea é muito importante. Todas são muito importantes, assim como esses casais que estão juntos também estão ajudando o coletivo, né, dentro das perspectivas deles, da ótica deles, assim como você aí, que não tem nem notícias da sua chama, sabe nem o que ele está fazendo da vida, né, que há anos não tem contato. Você também está da mesma forma, ajudando nesse processo, né? Todo mundo está fazendo a mesma coisa, todo mundo está vivenciando o mesmo processo. E quando a gente estiver neste momento, né, aí sim a gente está falando de união em massa, a gente está falando da bifurcação de realidades, a gente está falando daquilo que a gente veio fazer aqui, o casamento, isso é o casamento, né? Isso é a chegada da comitiva do noivo, né, o casamento do cordeiro, o casamento alquímico, a união do mundo espiritual com o mundo material. E nesse momento, que nem eu falo, não vai importar, né, se esse casal de chamas gêmeas está morando junto, não vai importar se está cada um casado com outras pessoas, não vai importar se está um num país, outro no outro, não vai importar se há anos, se não se falam há 12 anos, que nem eu já escutei, 14 anos. Não vai importar se esse casal não se fala há 18 anos, que se conheceu na adolescência, despertou agora, mas poxa, ele é casado, então vivenciou todo esse processo dessa dinâmica sem poder ter esse contato, sem poder falar nada com essa pessoa. Não vai importar. Não vai importar também se um de vocês está encarnado no plano físico e o outro está no plano espiritual, porque o véu vai cair.
não vai ter mais separação. É casamento, todo mundo que recebeu o convite do casamento vai estar nessa festa, óbvio, se você estiver fazendo seus preparativos, se você estiver se preparando, né, para cumprir os requisitos dos noivos, porque claro, todo casal que casa, até aqui na terceira dimensão, qualquer casal que casa aqui na terceira dimensão tem os seus requisitos, não tem? Casal, ah, gente, eu quero todas as madrinhas de rosa e quero todos os padrinhos de azul marinho, né. Por favor, compareça todo mundo de roupa branca. Por favor, aí tem o tal do, dress code, né, que é o código de vestimenta. Vai ser casamento de dia, então quero todo mundo com roupas claras. Casamento de noite, eu quero todo mundo com roupa de gala. Não tem, cada casal que vai casar não faz o seu requerimento. Por que que o casamento do cordeiro vai ser bagunça? Não vai. Então, ó, o requerimento é esse: vencer a dualidade dentro de você, limpar a sua programação, limpar tudo aquilo que está prendendo você na frequência da terceira dimensão. Tudo, tudo, deixar tudo para trás, né. É dessa forma que você está, né, cumprindo com os requerimentos para estar no casamento do cordeiro da sua noiva. É dessa forma. É que nem eu falo, né, e as pessoas ficam nessa de: "Ai, mas se você fala que só vai acender quem tiver em dinâmica, mas são pouquíssimos". Não, gente, o mundo todo está em dinâmica de chamas gêmeas. Não, nossa, nem só as pessoas, não é nem só, né, tudo está em dinâmica de chamas gêmeas, tudo que existe no planeta Terra está na dinâmica do equilíbrio das polaridades, tudo. As pessoas, a natureza, o clima, os continentes, os polos magnéticos, a política, tudo, tudo que a gente vivenciou até agora que está polarizado, está tudo agora polarizado justamente que é para juntar. A gente precisou, né, enfrentar, estamos enfrentando essa polarização no seu auge máximo, que é para a gente poder ver, olha o quanto que está separado, mas na verdade era para estar junto. É para a gente ver que nos extremos, quando você chega no extremo de uma estrada, de uma caminhada, não tem mais para onde ir, porque você já está na ponta, você já está na beira do precipício, você está no extremo. Dali não tem mais para onde ir. Vou fazer o caminho de volta e ir para o meio, é ir para o equilíbrio. E lá no equilíbrio, no meio, tudo vai se encontrar. Não vai mais ter essas dualidades no planeta Terra. O planeta Terra não vai mais ser um planeta de dualidade. Vai ser o planeta da unicidade, a união dos opostos em todas as esferas que vocês possam imaginar. Então tá todo mundo em dinâmica de chama gêmea, se vocês pararem para pensar. Porque a colheita, né, é abrangente. A colheita é abrangente. Agora, óbvio, tem pessoas que nem encontraram com a chama gêmea ainda, tá vivenciando todo o processo, né, de enfim, noite escura da alma. Tá passando por tudo isso, mas nem ouviu falar em chama gêmea, não tá nem sabendo nada disso. Mas está ali passando por esse processo, às vezes achando que é uma depressão, né, que é uma depressão clínica, e fazendo terapia, e se investigando, fazendo curas, né, análises, cura da criança interior, se reconectando, saindo às vezes de um ambiente tóxico, de um casamento tóxico, de um trabalho tóxico. A pessoa está fazendo todo o trabalho, a chama gêmea dela está por aí, em algum lugar entre mundo espiritual e mundo material. Essa pessoa está em dinâmica. Agora, claro, existe aqueles que não estão sabendo de nada disso, não estão sentindo nada disso, tá vivendo a vida como, né, como a Bíblia fala: "Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos". Vivendo cada dia como se fosse o último e tô nem aí. Porque realmente, aí nesses casos, independente da contraparte da pessoa estar aqui encarnada ou não tá, significa que essa pessoa ainda, não vamos julgar, essa pessoa ainda não recebeu o convite do casamento. Ainda não deu aquele choque que pode acontecer a qualquer momento. Conforme a gente está no nosso processo e avançando, você está elevando a frequência do planeta e quanto mais você eleva, ajuda a elevar a frequência do planeta, mais pessoas vão recebendo o convite para o casamento do cordeiro.
né, que a princípio para a pessoa pode não parecer a melhor coisa do mundo, porque o que que chega para a gente primeiro, né, a as mudanças, os requerimentos que você tem que cumprir para estar no casamento, e a gente só olha para isso: "Ah, mas tem que fazer isso, ah, mas tem que fazer aquilo, ah, mas ai, não aguento mais, eu estou cansada. Ah, mas não termina nunca, ai, mas não sei o quê". Estamos cumprindo os requisitos, né, do casamento. Então, quando a gente recebe o convite, a gente: "Ai, que chatice", mas todo mundo na hora da festa quer estar lá na festa, não quer? Então é isso, então o convite do casamento para estar presente nas festas, o requerimento principal dos noivos foi você lavar as suas vestes, é isso que eu estou falando aqui, de deixar a programação para trás, de deixar esses lixos, essa tralha que está no teu inconsciente, esse monte de ferida, de trauma, de dor, deixar para trás, lavando as vestes. Que aí quando chegar no dia do casamento, ou no dia do flash solar, ou no dia do grande evento, ou no dia do segundo sol, seja lá o que for que vocês possam nominar, né, nesse dia, aí sim, aí sim, uniões em massa. Casamento masculino, feminino juntos, todos que tiverem na frequência, todos os que receberam o convite do casamento, não vai ter penetra não, vai ter penetra nessa festa não. Né, só para quem recebeu o convite, quem não recebeu não vai ficar nem sabendo da festa, não vai nem ficar sabendo da festa. Então não tem como você entrar de penetra na festa do casamento do cordeiro e da sua noiva, não tem. E não tem que ficar questionando com essa coisa de: "Ai, mas e quem não tá?". E não é justo, né, porque pouquíssimas pessoas estão em dinâmica comparado aos 8 bilhões de pessoas na Terra, pouquíssimas pessoas estão em dinâmica gente, quando a gente recebe o convite para um casamento, você não fica questionando por que que os noivos convidaram poucas pessoas. Você pega esse teu convite e começa seus preparativos para estar na festa. Você não fica reclamando: "Mas por que que só convidou só esse pouquinho de", você vai perder teu convite, o noivo vai lá, vai tomar da tua mão, por causa da boca grande. Não pode, não pode. Recebeu o convite, se sinta grato, se sinta privilegiado. Significa que você a sua frequência, a sua vibração é muito próxima à frequência dos noivos, porque não é assim? Quando a gente vai casar, a gente sai chamando todo mundo. Você chama todo mundo do teu trabalho, todo mundo na tua rua. Você chama as pessoas que estudaram com você, todo mundo que estudou com você. É muita gente, todo mundo da tua igreja, todo mundo do teu terreiro, todo mundo da tua sinagoga, da tua mesquita, ou seja lá de onde você vem, né. Você sai chamando todo mundo só para ter um festão? Eu duvido. Eu duvido. Se você é uma pessoa que tem, né, um mínimo de amor próprio, você sabe que quem merece estar no seu casamento são as pessoas próximas a você, são as pessoas que te querem bem, são as pessoas que torcem por você. Isso é frequência, isso é frequência. Então você vai chamar para o teu casamento as pessoas que estão próximas à sua frequência, independente se aquela pessoa é teu parente ou não. Porque às vezes, né, você vai fazer uma festa petit comité, é muito melhor você convidar um amigo ou uma amiga que esteve do teu lado durante todos o tempo que você precisava, do que aquela tua prima lá, o teu primo que ainda fica falando mal de você, que você não vê, né, há uma década, que nunca procura saber de você. Não é melhor você dar para um não é assim que acontece? É frequência. É frequência. Então, se você recebeu o convite dos noivos, não fica questionando por que que os noivos estão fazendo um casamento petit comité só para as pessoas mais próximas dele e dela. Não fica não, vai perder teu convite. Ele vai tomar da tua mão. Faça por onde merecer estar nessa festa de casamento. Independente se você está morando com a sua chama, entenda que você, né, até vocês que estão nesse processo já para se unir com a chama, tá próximo, tá chegando, né, enfim, "Ai, voltamos a nos falar. Meu Deus, ele me convidou para jantar essa noite". Nossa, não tem linha de chegada ainda. Não tem, tá. Vocês estão em dinâmica de chama gêmeas igualzinho quando vocês estavam também antes de se falar. Aqui quando é porque agora a alma de vocês precisam que vo de um outro tipo de espelhamento, porque são só diferentes tipos de espelhamento. Quem convive com a chama embaixo do mesmo teto tem um tipo de espelhamento. Quem está em dinâmica, por exemplo, né, quem está separado,
não se vê, não se fala, tem um outro tipo de espelhamento. Então, se você parar para pensar, são apenas diferentes tipos de espelhamento, né. Assim como aquelas pessoas também que são amigas da chama, né, já ouvi muito isso também. Eu e minha chama gêmea, nós somos amigos, nunca rolou nada, mas a gente é muito amigo, cara, a gente é muito amigo. A gente é quase 2 parceiros, assim, sabe, mas nunca rolou nada. Ele tá sempre ali para me apoiar, eu tô sempre ali para apoiar, uma dinâmica super amigável, mas é chama gêmea, então é um outro tipo de espelhamento. São apenas diferentes nuances de espelhamentos, diferentes tipos de espelhamentos e todos se encaminhando, fazendo seus processos, cumprindo seus requerimentos para estarem no dia do casamento. Então, eu precisava deixar isso bem claro para vocês, porque mediante essa conversa que eu tive ontem com a chaminha, né, isso ficou na minha cabeça e, enfim, ficou na minha cabeça, assim, que faltava um arremate, apesar de eu já ter falado sobre isso em diferentes vídeos, né, às vezes trazendo um pouquinho no vídeo, um pouquinho do outro, mas eu sentia que faltava um arremate para a gente entender essa questão, né, sobre o que que é o processo da dinâmica de chamas gêmeas, quem está nesse processo, né, se você está no planeta Terra, independente se você está no mundo material ou no mundo espiritual, você está em dinâmica de chamas gêmeas. Você tá, independente onde está a tua contraparte. "Ah, minha contraparte não encarnou, minha contraparte ficou na nave", tá no mundo espiritual, então vocês estão em dinâmica, vá trabalhar. "Ah, mas a minha contraparte desencarnou", não desencarnou porque ninguém morre, né, ninguém morre, continua aqui no planeta Terra, não foi para lugar nenhum, continua o trabalho. "Ai, porque a minha contraparte escolheu não me uni se unir a mim", não chegou o evento ainda, não chegou o evento. Então não pode falar isso, ninguém pode falar que a sua contraparte nessa vida não escolheu estar com você. Escolheu, usou o tal do livre-arbítrio que as pessoas acham que a chama gêmea tem, e não vai se unir, ninguém pode falar isso para você. Não chegou o grande evento, deixa para chegar no grande evento, ali a gente vai saber. Ali é a hora da verdade, né. O tal do, entre aspas, "arrebatamento", né, que é quando essa realidade bifurcar. Meus queridos e minhas queridas, você vai olhar para o lado e cadê? Cadê as pessoas? Espera aí, cadê? Cadê? E aí, ao contrário do que se ensina no cristianismo, né, se você for arrebatado, se você subir, essa não é necessariamente a boa notícia, porque isso aí é o joio que está sendo, né, amarrado e levado de volta para lá para o celeiro. Quem vai ser retirado é o joio, né, o trigo fica para a colheita. Então é nesse momento que a gente vai ver. Aí que a gente vai descobrir se realmente aquele casal que estava junto, né, casados, enfim, há muito tempo, que realmente chama gêmeas, gente, sempre encarnaram. E sempre com seus respectivos planos, né, de evolução, de contrato, enfim. Então, esse complemento divino tem aí, gente, aos montes aí, né. A gente conhece vários exemplos, até no mundo dos famosos, que são complementos divinos, a outra fica: "Não, não são, porque é alma gêmea". Por exemplo, você pega deixa eu ver aqui, uma Glória Menezes e Tarcísio Meira, chamas gêmeas, acho que ninguém aqui discorda, mas tem gente que fala: "Ah, não é porque é muito harmônico, eles não têm não briga, não sei o quê". As pessoas têm esses conceitos sobre chamas gêmeas baseado em um monte de coisa limitada, gente. Então tem complementos divinos vivendo diferentes tipos de dinâmica, mas todos no processo. Nenhum deles, nem o mais lindo e romântico casal de chamas gêmeas que vocês possam pensar agora na mente de vocês, né, já chegou na linha da chegada, porque senão não estava aqui na Terra, senão não estava aqui na terceira dimensão. Né, porque aqui na terceira dimensão tá na consciência da separação, entrou na terceira dimensão, a consciência, a alma polariza, né, entra na separação, foi assim com o próprio Jesus Cristo e com Maria Madalena. Quando encarnaram aqui, eles passaram por isso, então por que a gente acha que: "Nossa, não, eu estou aqui, mas já estou unificado, dentro da terceira dimensão eu já estou unificada", né, não, a terceira dimensão entrou na terceira dimensão, polarizou, conseguiu vencer os obstáculos da terceira dimensão, né, conseguiu chegar nesse estágio, independente se tá um aqui, se tá outro lá, do que é,
né, independente do que está acontecendo, enfim, de que posição vocês estão, chegou nesse estágio, unificou, venceu as barreiras. E nesse momento a sua consciência, porque lembrando que dimensão são estágios de consciência, se você chega na frequência da unicidade dentro de você, é porque sua chama também chegou. Sua chama também chegou. Estudem sobre o emaranhamento quântico, não existe uma partícula tomar uma decisão e a outra, né, a outra usar o livre-arbítrio e não tomar, não existe isso, uma alcançar e a outra não. Se essas 2 partículas estão de fato emaranhadas, né, quando uma chegar nesse patamar, a outra chegou juntinho, e não dá para saber nem quem chegou primeiro, porque a decisão é da, né, é da alma, é da alma, dessa consciência superior, né, que se manifesta nas 2 partículas, que se manifesta nas 2 polaridades, mas a consciência é unificada. Então é para isso que todos nós estamos nos encaminhando, é para lá, é para esse momento, todo mundo juntinho, todo mundo na sua dinâmica única, e todas são especiais, independente. Então eu achei muito importante eu trazer isso para não ficar essas hierarquias dentro do coletivo, ou essa coisa de um tá mais próximo, o outro tá mais atrasado. Gente, eu tenho ranço desse tipo de discurso, de ficar medindo quem está mais avançado ou quem está mais atrasado mediante, o grau de distância que você tem no relacionamento com a sua chama, tá. Não existe isso, não existe isso. Porque existem muitos contratos, que nem eu falei, muitos tipos de dinâmica, tem aquelas dinâmicas que estão aqui para apoiar as outras dinâmicas, né, a gente tem dinâmica aí, como a gente já viu em outros vídeos na Bíblia, dos 144.000, que eles mesmo nem precisava estar aqui, né, nem precisava estar aqui. Mas os 144.000 eles vieram, se voluntarizaram para trabalhar na festa do casamento. Eles são o quê? Quem lembra? Eles são os garçons, então eles não são importantes. Esquece eles. Então eles estão aqui para trabalhar, para unificar as outras dinâmicas. E quem é dos 144.000 está de olho nas outras dinâmicas, não está de olho no pequeno grupo seleto de chamas gêmeas. Dane-se o pequeno grupo seleto de chamas gêmeas, eles não estão preocupados, eles estão preocupados, o trabalho a ser feito são as outras dinâmicas, que iriam ainda levar ainda vidas, eras, para conseguir chegar nesse estágio. Então, os 144.000 estão aqui para causar este efeito de aceleração dos fim dos tempos, né? Essa aceleração louca que a gente está vivenciando aqui, que está difícil até de acompanhar, né, para causar essa aceleração no processo evolutivo da humanidade, todo mundo vinha alcançar a unicidade dentro das suas consciências e alcançar o nível, né, da unificação, da união do masculino e do feminino. Então, como eu falei, né, não é para ficar olhando para o processo de outros, porque se você for um desses, né, desses 144.000, uma dessas almas primordiais, muito provavelmente, minha filha, sua dinâmica vai ser uma das últimas. Por quê? Porque você está segurando a porta da arca. Você pensa numa porta de madeira gigantesca e pesada. Você faz parte do grupo que está segurando essa porta levantada, assim, lá em cima. E aí a multidão está passando para dentro, está entrando dentro da arca, graças a você. Graças a você e ao seu grupo que está ali mantendo a trancos e barrancos, né, essa porta levantada. E você mesmo só vai entrar para dentro da arca quando todo mundo, né, que ouvir esse chamado, entrar, quando for seguro. Aí sim você fecha a tampa da arca e você entra. Então, provavelmente, se você é desse grupo, você vai ser um dos últimos a se entrar nesse estágio de união, que você vai precisar ancorar essa frequência, para que outras pessoas possam alcançar e entrar dentro dessa arca, né, que é essa zona de segurança para o momento da bifurcação de realidades. Então, como eu falei, né, isso não é uma coisa para ficar endeusando os 144.000, porque a missão dos 144.000, ela tá tão de vento em polpa, né, porque eles já nem são mais 144.000. Esse número já nem existe mais. Que eu não sei se vocês lembram lá no vídeo da cronologia bíblica, né,
esse grupo ele começa em 144.000 e quando chega no final, né, neste grande evento, esse número se multiplicou de uma tal forma que ninguém mais consegue contar, e essa é a missão. Porque se eles começam, eh, com 144.000 e termina com 144.000, então a missão falhou. Então a missão falhou, o objetivo não foi atingido, né, mas se no final dessa missão eles estão multiplicados a ponto de ninguém mais conseguir contar, e aí a gente está falando dessas muitas dinâmicas que não teriam essa chance de entrar nessa arca, de alcançar essa zona de segurança, esses requerimentos, não iam ter condições de cumprir os requerimentos para estar nesse casamento. A gente está falando de todas essas dinâmicas que muitos no coletivo ficam aí apontando como kármico, como isso, como aquilo, isso na chama gêmea. Fulano não é chama gêmea, não. Ciclano não é chama gêmea, não. Essas dinâmicas difíceis, essas são as dinâmicas que o pessoal do 144.000 gosta. É essa aí que eles querem. Né? Se a gente conseguir alcançar as dinâmicas mais difíceis e mais improváveis de união, significa que a gente alcançou um número então muito grande na humanidade. Então não tem separação, não tem separação. Se você é do 144.000, você não tá, provavelmente não está nem preocupado com a tua união, com a tua, não está, não está. Você veio aqui pelas outras almas. Provavelmente você é uma pessoa que tem paixão por almas, que tem paixão pelo humano, pelo ser humano. Você veio, né, assinou um contrato de amor. Então você, juntamente com a sua contraparte, vocês estão aqui para isso, para essa colheita, para essa grande colheita. Né, para que quando a gente chegar nesse grande momento da chegada desse segundo sol, né, a gente ter esse total despertar. E nesse momento, né, vai ser um momento aí que muitos no coletivo estão esperando, o momento do telefone tocar. E se não tocar, né, pode ficar esperando que sua contraparte, que até então era inconsciente, né, vai bater na tua porta, vai te achar. Que esse é o momento do grande despertar da consciência, da unificação das consciências primordiais. E essa, resumidamente, de uma forma muito simplória, é a missão Chamas Gêmeas. Então essa é a beleza do processo, eu queria muito que vocês tivessem isso na consciência de vocês, né, a gente está nesse processozinho de finalzinho de comunidade. Mas eu não poderia encerrar essa comunidade sem passar essa informação para vocês, e depois eu penso de uma forma de passar para o coletivo, né, que vai ser uma grande decepção para muitos, mas enfim, vai trazer uma grande mensagem de encorajamento, né, e vai fortalecer a muitos que estão fazendo processos excelentes e não sabem porque ficam nessas comparações visuais mediante aquilo que eles veem na terceira dimensão. Então é isso, meus amores, só continuem o processo, façam o de vocês, que de qualquer forma né, a prova é em dupla, mas o trabalho é individual, então, né, pode deixar que se vocês estiverem fazendo o de vocês, essa é a resposta que vocês precisam para se a chama está fazendo ou não. Então, um grande beijo e desculpa o grande podcast. Tchau, tchau. Uma amiga chegou para mim falando sobre a existência do segundo sol, de um segundo sol que iria aparecer, e eu acho que é uma profecia, e ela tem uma relação com esse mundo esotérico, e me falou disso de uma maneira absolutamente convicta, assim, como se estivesse me falando de algo que iria acontecer, e espantada como eu não sabia daquilo, como se eu tivesse desavisado. E aquilo, de certa maneira, me provocou uma reação hostil, irônica, até bastante de desdém. Falei, como assim? O segundo sol vai chegar e a NASA não está sabendo? Essa foi a minha resposta, assim. Então ela chegou e falou isso e eu tive essa resposta hostil, de desdém, um grau de agressividade, de desprezo, acho que foi essa a palavra, que depois me incomodou. A minha ironia, esse meu desprezo, e eu fiz a música um pouco, não como um pedido de desculpas, mas uma recolocação,
certo? Uma revisão daquilo da forma como eu queria ter ouvido e reagido à história, que ainda assim me parece bastante absurda, pois de fato, até hoje não apareceu o segundo sol, mas, de qualquer maneira, eu acho que a minha reação foi porque a forma como ela colocou parecia uma verdade. E ficou verdade contra verdade. Eu contrapondo a ela que isso não é verdade, porque a verdade viria dos cientistas, da ciência. E na verdade eram duas correntes de fé, né? Eu com fé na ciência, ela com fé no misticismo, que não se anulam, mas talvez não se encontrem. E depois eu comecei a entender, eu mesmo, no passar dos anos, a interpretar dessa maneira. Porque veja bem, quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, isso é já a minha opinião sobre qual seria o efeito de um segundo sol, um desequilíbrio entre a órbita dos nossos planetas em torno do sistema solar, né? Derrubando com assombro exemplar, que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Derrubando com assombro exemplar, eu gosto dessa parte, porque tem uma ênfase, né, digamos, de destituir, de desmentir uma regra científica, um pensamento científico que até então estava estabelecido. Não digo que não me surpreendi. Antes que eu visse você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza. Seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída. É isso? E seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão a passar a crer, né? Na verdade tinha uma história de que essa pessoa que chegou e me falou sobre essa teoria e tal, não era uma pessoa com quem eu convivia. Então, o seu telefone irá tocar, tipo, no dia que pintar o segundo sol, eu vou ligar e vou dizer que você estava certa. Só queria te contar que fui lá fora e vi 2 sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. Eu acho que eu poderia também dizer o seguinte: quando eu reagi com ironia e desprezo à teoria que minha amiga trouxe sobre sua crença que haveria e surgiria um segundo sol, que ele estava a caminho. Então, na verdade, eu me lembrei agora. Ele estava aí e ela estava dizendo que como eu não tinha visto. Eu falei, mas se eu não vi, se a NASA não viu, né? E eu sempre achando que a NASA era o meu aposto de verdade, assim, sobre essas questões astronômicas, o que de fato eu intimamente creio. Mas não se tratava disso. O que se tratava é do meu desprezo com uma espécie de intolerância a uma crença distinta, a uma pessoa que via sinais, né, de uma nova era que seria demarcada, vindoura. É isso. Esse é o segundo sol. Essa é a história do segundo sol. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Que não me surpreendi. Antes que eu visse você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar
que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi 2 sóis num dia, e a vida que ardia sem explicação. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi. Antes que eu visse você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi 2 sóis num dia, e a vida que ardia sem explicação. O seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi 2 sóis num dia, e a vida que ardia sem explicação. Explicação, não tem explicação.